a nossa conversa de hoje. Vamos juntos explorar as leituras da liturgia do dia 21 de junho de 2025. Hoje é a memória de São Luís Gonzaga, né, o padroeiro da juventude. A gente vai usar os textos bíblicos do dia e uma explicação para ajudar a aprofundar um pouco. Isso aí. Uma data importante e as leituras de hoje têm uma conexão bem forte, eu acho. Pois é, o nosso objetivo aqui é tentar encontrar, assim, o fio que liga tudo isso, sabe? Entender como essa mensagem de confiança, de força na fraqueza se aplica no nosso dia a dia. Faz sentido. E a gente já começa com uma coisa doida de São Paulo, né? Tipo, por que alguém ia se orgulhar das próprias fraquezas? Vamos investigar isso. É uma pergunta e tanto para começar. Então, na primeira leitura da segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, Paulo está lá contando umas experiências místicas, visões celestiais, coisa de outro mundo. Uau! Mas aí, ele rapidamente muda o tom. Ele menciona um tal espinho na carne, algo que o afligia muito, sabe? Exato. E ele diz que era para ele não se ensoberbecer, para não se achar demais por causa daquelas revelações todas. Me veio a imagem, sabe, de um vaso de barro, talvez meio trincado, mas que justamente por causa dessas rachaduras, a luz que está dentro vaza brilha mais forte. É bonito isso, né? É uma imagem poderosa mesmo. E Paulo conta que pediu 3 vezes para Deus tirar esse espinho, esse sofrimento. Imagina a angústia dele. Total. Mas a resposta divina foi: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Olha que coisa forte. Nossa! Isso conecta direto com a ideia de que Deus muitas vezes age nas nossas limitações, sabe? Onde a gente se sente pequeno, incapaz. É contraintuitivo, né? A gente quer ser forte sempre. Pois é. Mas a tradição da igreja, o catecismo mesmo fala, né? Que a graça do Espírito Santo nos santifica e ela atua inclusive na dor, na dificuldade. Se sentir fraco pode ser, na verdade, um espaço para a força de Deus entrar. Faz muito sentido. E essa ideia de depender de Deus, de confiar, ela ecoa bonito no Salmo Responsorial 33, né? O Salmo 33. Lindo demais. O convite ali é provai e vede quão suave é o Senhor. É quase um desafio, né? Experimenta. Totalmente. Me lembra a imagem de uma criança correndo para o abraço seguro do pai, sabe? Sem medo. Que imagem boa! E o Salmo continua dizendo que o anjo do Senhor protege quem o teme. E que nada falta aos que o buscam. É um chamado à confiança total, à entrega mesmo. Mas esse temor do Senhor às vezes assusta um pouco a palavra, né? Temor. É bom esclarecer isso. O catecismo explica bem que não é medo de castigo, sabe? É um respeito profundo, cheio de amor. Um dom do Espírito Santo. Aquele medo de filho, de não querer magoar o pai ou a mãe que ama tanto. Entendi. Um respeito amoroso. Exatamente. A mensagem é clara. Deus cuida de quem confia nele dessa forma filial. E aí, partindo dessa confiança toda que o Salmo descreve, a gente chega no Evangelho de Mateus. E Jesus vai direto ao ponto da ansiedade, né? Sim, Mateus 6. Um texto super conhecido e super atual. Ele fala que não dá para servir a 2 senhores, Deus e o dinheiro. É tipo tentar ir para 2 lugares ao mesmo tempo com o mesmo barco. Não rola. Impossível, né? E aí ele pede pra gente não ficar agoniado com o que comer, o que beber, o que vestir. Coisas básicas da vida. E usa exemplos lindos da natureza. Os pássaros. Deus alimenta sem eles precisarem plantar. Os lírios do campo, vestidos lindamente sem nem fiarem. Mais chiques que o rei Salomão. É pura poesia e teologia, como você disse. Mostra o cuidado providente de Deus nos detalhes. E qual o ponto central ali, então? O ponto central é a instrução de Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. É uma questão de prioridade. Colocar o foco no lugar certo. Exato. O catecismo liga isso à oração do Pai Nosso, quando pedimos o pão nosso. É aprender a confiar na providência e não deixar o coração ser escravo do materialismo, das preocupações que sufocam. Mas não é um convite para ser irresponsável, né? Tipo, não preciso fazer nada. De jeito nenhum. Não é passividade.
É colocar o coração em Deus, buscar o reino dele antes de tudo. A confiança ativa, sabe? E aí talvez a gente possa pensar no próprio São Luís Gonzaga, o santo do dia. Ele abriu mão de muita coisa, de riqueza, de status. Para buscar o reino em primeiro lugar, né? Exatamente, ele viveu essa prioridade. Então, o fio que a gente estava procurando, parece que é essa confiança na graça de Deus, no cuidado dele, principalmente quando a gente se sente fraco e limitado. Perfeito. Acho que é isso. Paulo encontra força na fraqueza pela graça. O Salmo convida a experimentar essa bondade de Deus na confiança. E Jesus ensina a buscar primeiro o reino, sem se afogar na ansiedade, porque o Pai cuida. A força vem de Deus e a paz vem dessa entrega. É isso. A paz verdadeira nasce dessa confiança. Bom, isso deixa a gente com algumas reflexões para levar para a vida, né? Tipo, qual será que é o nosso espinho na carne hoje? Cada um tem o seu, imagino. Com certeza. E será que a gente tem pedido a graça para lidar com ele? Ou só fica pedindo para Deus tirar logo? Boa pergunta. E as preocupações com o futuro? Elas têm dominado a gente? Têm tirado nossa paz? Como é que a gente pode ir na prática mesmo e entregar essas ansiedades para Deus? Não só falar, mas entregar de verdade. E a pergunta mais direta, talvez. Deus está mesmo em primeiro lugar? Ou tem outras coisas, outras buscas ocupando esse espaço no coração? Perguntas importantes para a gente se fazer com honestidade. E talvez, como um passo prático, a gente possa tentar uma oraçãozinha diária, sabe, inspirada nisso tudo. Que legal. Tipo o quê? Algo simples como: Senhor, que a tua graça me baste hoje. Me ensina a confiar em ti, como os lírios, como os pássaros confiam. Só isso. Um exercício diário de entrega, Gostei muito da ideia, simples e direto ao ponto. né? E pra gente fechar, fica uma provocação final, talvez. Essa confiança toda que as leituras pedem, ela não vale só pra comida e roupa, né? Não mesmo. Ela vale pra tudo. Nossos medos, nossos sonhos, os relacionamentos, as nossas fragilidades mais escondidas. Confiar em Deus em tudo. Isso dá o que pensar, né? Sem dúvida. Algo para a gente continuar mastigando e tentando viver.